Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 25 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Irmãos, Simeão tinha um sonho. Esse sonho era ver, contemplar a salvação através do Messias prometido, que era o Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, a tua palavra está aberta, a tua serva já pediu orientação do Senhor. E nós queremos que o teu Espírito Santo está aqui nos orientando nesta noite. Usa teu servo como instrumento nas tuas mãos. Como tua serva pediu, se existe algum coração que precisa ser trabalhado nesta noite, Pai, que teu Espírito faça essa obra para a glória do teu nome. Pai, te louvamos pela nossa conexão desse ano de 2024. Hoje estamos encerrando, ó Pai, esse círculo. E para a glória do Senhor e pelo proceder do Senhor, pela vontade do Senhor, estaremos aqui de volta no mês de fevereiro de 2025. Pai, muitas pessoas ouviram por esse Brasil afora, e até mesmo no exterior, a tua palavra através desse trabalho. Que o nome do Senhor continue a ser glorificado através de nossas vidas. É a oração desse teu servo que depende do Senhor, que depende do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, o sonho é algo realmente maravilhoso. E certo poeta disse o seguinte: sonhar é um combustível para a vida, é algo que nos move, que nos inspira a melhorar e a se desenvolver, seja no campo profissional ou pessoal. Não desista de um sonho apenas pelo tempo que levará para realizá-lo. O tempo passará de qualquer forma. Eu sempre tive, irmãos, 3 sonhos na área espiritual. Sonho na área material a gente tem, mas muitos deles decepcionam a gente, né? Mas na área espiritual, sempre tive 3 sonhos. O primeiro deles é conhecer a Terra Santa. Ainda não tive oportunidade de conhecer Jerusalém, pisar onde pisou o Senhor Jesus, o meu Senhor. O segundo sonho é conhecer um país onde está acontecendo o avivamento. Nós temos vários países do mundo onde o avivamento está acontecendo. Então esse é o meu segundo sonho. E o terceiro sonho já foi realizado, que era conhecer a Missão Caiuá, no Mato Grosso. Eu sempre fui apaixonado por trabalho missionário. O meu chamado para o ministério é chamado missionário. Meus primeiros 8 anos de ministério foram no campo missionário. Então eu queria conhecer aquele trabalho. E no ano de 2007, um presbítero muito amigo meu, talvez esteja conosco nesta hora, ele falou: pastor, quero realizar seu sonho. Então havia uma viagem missionária da nossa região, lá em Minas, para ficar 10 dias na Missão Caiuá. Ele falou: o senhor vai com todas as despesas pagas, até o cafezinho da viagem eu quero pagar para o senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa. Foi chegar ali, naquele local, na sede da missão, onde nós ficamos hospedados. E dali a gente sair todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite, para atender as etnias indígenas ali da missão. Nós fazíamos 3 trabalhos diferentes todo dia. De manhã visitava uma etnia, à tarde visitava outra e à noite outra, para poder pregar o evangelho.
e poder conhecer aqueles irmãos do qual eu tenho origem. Eu sou origem de índios também, né? Meu bisavô era índio. E então foi muito bom, irmãos, conhecer aqueles irmãos, conversar com eles, pregar o evangelho para eles e até fazer trabalho de aconselhamento. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho. Um dos pastores de lá da missão falou: estou tendo um problema com uma família, eu não consigo resolver. Vê se você consegue, você tem mais experiência do que eu. E o Senhor teve misericórdia de mim e me usou para resolver aquele problema naquela família. Irmãos, eu fiquei assim vibrando quando eu fui pregar numa tarde em uma tribo Guarani. Aí eu disse ao pastor: mas eu não sei falar Guarani. Ele falou: mas o presbítero que é da tribo vai com você e vai ser seu intérprete. Que coisa maravilhosa. A gente falar, o outro interpretar e as pessoas entenderem. Foi uma experiência maravilhosa. Então, sonhos. Como eu disse, Simeão tinha um sonho. O sonho dele era ver a Jesus. Era ver o Cristo prometido pelo Velho Testamento, o Cristo prometido, o descendente de Davi que iria sentar-se no trono de Israel. E esse sonho se realizou. E é isso que nós vamos abordar nesta noite com base nesse texto. E era o sonho de todo judeu. Era a libertação. Eles eram escravos, foram escravos na Babilônia, na Síria, e agora eram escravos, então eram dominados pelo poder romano. E todos eles sonhavam com a liberdade, porque eles sabiam que era o povo prometido, eles sabiam que Deus tinha promessa grandiosa para eles. Então eles ficavam naquele sonho. Quando é que vai se realizar esse nosso sonho? E haviam duas correntes que agiam ali, ou que dominava o coração deles. A primeira corrente era a corrente que achava que ia acontecer um milagre. Deus ia descer dos céus com o exército celestial, ia dominar todos os outros reis, e Israel ia ser a nação mais poderosa do mundo. E isso precisava o quê? De violência. Precisava de ser exterminados os exércitos das outras nações, como acontecia na época de Davi. Então havia esse grupo. Falava: vai acontecer. Ou então Deus vai interferir na história da humanidade. Nós vamos ser a maior nação do mundo, nós vamos estar lá no topo. Esse era um grupo. E havia, queridos, o outro grupo, que era o grupo de Simeão. Aquele grupo que era chamado de grupo silencioso. Por quê? Porque eles esperavam em oração. Eles esperavam em adoração. Eles esperavam com uma expectativa muito humilde o dia em que o Senhor estaria confortando o seu povo, trazendo à terra o seu ungido, o seu escolhido. Porque Deus havia prometido que viria. E Deus havia prometido, queridos, de uma maneira muito especial para Simeão, de que ele não morreria antes de concretizar o seu sonho, que era conhecer o seu Salvador. E eu pergunto, por que o sonho maravilhoso de Simeão foi concretizado? E a primeira resposta, versículo 25, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Por que o seu sonho foi realizado? Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Nós sabemos, queridos, nós temos convicção de que a presença de Deus na nossa vida é fundamental. Porque sem Ele, nossos sonhos não se realizam. Sem a presença poderosa de Deus, nossos objetivos não são alcançados.
Salomão diz em Provérbios 16 que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, sem Deus, nada podemos fazer. Sem Deus, nós não vencemos as lutas. Por quê? Nós não temos capacidade para isso. Nós somos tão pequeninos. Nós não vamos romper porque somos os melhores. Uma grande ilusão que o mundo tem é esta: eu vou vencer porque eu sou o melhor. E as pessoas até vencem na vida, mas ela vence prejudicando os outros, até causando mortes para outras pessoas. Mas para você e para mim, que somos servos de Deus, esse romper, essa vitória, depende exclusivamente da presença de Deus na nossa vida. O Espírito Santo estava sobre ele. Algumas pessoas na Bíblia que foram também usadas pelo Espírito Santo, por exemplo, Abraão, José do Egito, Davi, Elias, Eliseu e tantos outros, que não fosse a presença do Senhor Deus na vida deles, eles não estariam escritos nos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Aplicando a sua vida e a minha vida, a palavra, em meio aos seus sonhos e desejos, busque cada vez mais a presença do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da sua presença, que dependemos totalmente dele. O apóstolo Paulo faz uma alusão a isso em Efésios. Diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, assim como uma pessoa embriagada fica sob o efeito do álcool, o efeito prejudicial, é claro, você deve estar sob o efeito da ação do Espírito Santo na sua vida. Mas enchei-vos do Espírito Santo. O nosso coração, queridos, não pode estar cheio de murmuração ou de ingratidão. O nosso coração não pode estar cheio de coisas que desagradam ao nosso Deus. Ao vir de casa aqui para a igreja, estava ouvindo uma mensagem no rádio, em que o pregador dizia assim, que muitas vezes nós estamos enchendo a nossa vida, o nosso coração com lixo espiritual. Ou seja, você vai falando coisas, você vai usando palavras, você vai pensando coisas que aborrecem Deus, e isso vai ficando dentro de você. Isso vai se acumulando dentro de você. E ele diz, ou você vai explodir ou vai implodir. Ou você vai ficar totalmente intoxicado com isso, que vai ter um problema de saúde, ou então você vai ter uma crise e vai sair aí por aí brigando com todo mundo, batendo, querendo bater em todo mundo. Então, nosso desafio primeiro, nesta noite, é ter uma vida cheia do Espírito Santo. O nosso texto diz assim: homem justo, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Esse é o Senhor Jesus que te enche do Espírito Santo nesta noite. Falo com esse Senhor, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Por que o sonho de Simeão, tão maravilhoso, foi concretizado? Primeiro, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele, diz o texto, né? O texto que nós lemos diz isso. Versículo número 25. O Espírito Santo estava sobre ele. A segunda resposta: por que o sonho de Simeão, tão maravilhoso, foi realizado, concretizado? Porque ele recebeu a revelação do Espírito. Recebeu a revelação do Espírito Santo. Verso 26 diz assim: revelara-lhe o Espírito Santo
que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Revelar-lhe o Espírito Santo. E como é que Deus se revela a nós, queridos? Através da palavra, através das mensagens da palavra que a gente ouve. É assim que Deus se revela a nós. Então Simeão teve o seu sonho concretizado, porque ele recebeu a revelação do Espírito Santo. Sabe o que significa o nome Simeão? Significa aquele que ouve. Aquele que ouve. Então esse é o nosso segundo desafio. Estarmos atentos à revelação do Espírito Santo através da palavra. Ou seja, ouvidos atentos para ouvirmos a voz de Deus. Muitas vezes, queridos, a gente aqui na frente fica preocupado com pessoas da igreja que durante a mensagem ficam saindo, voltando, indo e voltando, seja para tomar água, seja para ir no banheiro, porque a pessoa não está ouvindo a mensagem como precisa. Ela não está dando espaço ao Espírito Santo para trabalhar a sua vida enquanto a mensagem está sendo exposta. Então Simeão recebeu a revelação do Espírito Santo. E nós também recebemos essa revelação, revelações, através da palavra, da exposição da palavra, do estudo da palavra, lá na sua casa, sozinho. Você estudando sozinho, o Espírito Santo fala ao seu coração. Então isso é o quê? É revelação do Espírito Santo. Então, queridos, não basta apenas ter o Espírito Santo. Não basta apenas ouvir o Espírito Santo. Mas nós temos também de obedecer. Então são 3 verbos bem importantes na nossa vida, nessa revelação do Espírito Santo. Primeiro, ter o Espírito Santo. Segundo, ouvir a voz dele. Terceiro, obedecer a sua voz. Nós lembramos, queridos, a vida de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sabia ouvir Deus falar. E quando ele não ouviu Deus falar, não quis ouvir Deus falar, se recusou a ouvir Deus falar, aconteceu uma catástrofe na sua vida, que marcou sua vida toda, com coisas terríveis. Mas ele foi o homem chamado homem segundo o coração de Deus. Então não adianta, queridos, muitas vezes, o jovem ter seus pais e não dar ouvido aos seus pais. Estava falando isso com a Bibiana ontem ainda sobre isso, né? Ou ter os pais e não ouvir os pais. Não adianta nós termos o Espírito Santo e não ouvirmos o que ele fala. E não ouvindo, nós também não vamos obedecer à voz do Espírito Santo. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, verso 25, diz assim: então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda outra vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. Ou seja, a voz de Deus abalou a terra. E o mesmo texto de Hebreus vai nos advertir, dizendo assim: vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparem aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Ou seja, não rejeiteis aquele que fala. Simeão recebeu a revelação do Espírito Santo. Deus sempre teve para si um povo, e ele sempre quis guiar esse povo através da sua voz. Ele sempre quis falar a esse povo. Irmãos, se lembram do Jardim do Éden? Lá estavam nossos primeiros pais e desobedeceram a voz de Deus e pecaram. E foram enganados pela serpente. E diz o texto que pela viração do dia, por volta de 6 horas da tarde, o Senhor veio estar com eles como fazia todo dia. Eu creio que o Senhor vinha para
ouvir de Adão e Eva um relatório que eles tinham feito durante o dia, se bem que não precisava disso, que ele sabia tudo, né? E o que aconteceu quando eles ouviram a voz de Deus? Diz o texto que eles se esconderam. E Deus falou: Adão, onde é que você está? E aí Adão falou: Senhor, eu ouvi a tua voz, fiquei com medo e me escondi. Por que você escondeu, Adão? Porque desobedeceu a voz do Senhor. Então, queridos, quando a gente desobedece a voz de Deus, o inimigo aproveita para criar medo na nossa vida, para nos dominar através do medo. Outro exemplo que nós citamos aqui, o exemplo de Abraão, aquele que ouvia e obedecia a voz de Deus. Veja o que diz Gênesis 32:18. Em tua descendência, ou descendência de Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Porque obedeceste a minha voz. E ainda Gênesis 26:5 diz assim: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Porque Abraão ouviu, entendeu e obedeceu. Outro personagem é Moisés. Nada fazia sem ouvir a voz de Deus. Alguns textos de Êxodo 19 diz assim: e o clamor da buzina aumentando cada vez mais, então Moisés falava e Deus lhe respondia por sua voz. Moisés falava e Deus lhe respondia. E o Senhor lhe disse, então disse Moisés ao Senhor, então falou Deus. Veja que coisa maravilhosa. Moisés conversava com Deus como dois amigos íntimos. Revelação do Senhor na vida de Moisés. E assim o Senhor fala com você e fala comigo também. E o Espírito revelara. O Espírito revelou a Simeão. Quer dizer, ele ouviu e obedeceu a revelação do Espírito Santo. E em terceiro e último lugar, por que o sonho maravilhoso de Simeão foi realizado? Primeiro, porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Segundo, porque o Espírito Santo falava com ele e ele obedecia. E o terceiro motivo, ele era movido pelo Espírito Santo. Verso 27 diz assim: movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. O que é que tem movido você, meu irmão, você, minha irmã, você que está conosco via internet, a vir à casa do Senhor? Muitas vezes a gente vem por interesse em alguma coisa, ou em alguma pessoa, ou em receber alguma coisa. A gente não vem movido pelo Espírito Santo. Então a gente vem por obrigação. Aí eu vou lá porque eu vou lá, Mateus vai ver que eu estou lá e vai falar: opa, o pastor está aí, o pastor é crente, né? Aí eu vou lá que o Betinho vai me ver lá e vai falar: ó, o pastor está aí. Não é assim. É o Espírito Santo que vai lá na sua casa, ou lá no seu trabalho, vocês que vêm direto do trabalho para cá. E fala: você vai hoje à minha casa que eu vou falar com você. Movido pelo Espírito Santo. Por isso nós lemos no princípio o Salmo 133, Susan leu para a gente, que diz ali: ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali onde o povo de Deus se reúne. O povo de Deus se reúne movido pelo Espírito Santo. Irmãos, já pensaram se naquele dia Simeão falasse: hoje eu estou com dor de cabeça, eu não vou no templo. Hoje eu estou muito ocupado, eu não vou no templo. Hoje eu trabalhei demais durante o dia, eu não vou no templo. O Espírito Santo o moveu, ele falou: sim, Senhor, eu vou sim. O Senhor está me mandando, eu vou. E veja que bênção aconteceu com ele aquele dia no templo.
Porque exatamente no momento em que ele estava lá, chegou José e Maria para cumprir o que a lei determinava, trazendo a criança. Eu vejo que coisa maravilhosa o Espírito Santo fez na vida de Simeão, assim como ele quer fazer na sua vida e na minha vida também. Porque o Espírito havia dito para ele: você vai ver, mas você vai ter de estar lá no templo para você ver. O menino não vai ser levado lá na sua casa, não, nem lá no seu trabalho. Vai ser levado lá no templo, porque lá no templo é o seu lugar. O templo é o meu lugar, é o nosso lugar, adorando o Senhor. E exatamente naquele dia, exatamente naquela hora, aconteceu a realização do sonho maravilhoso dele. Ele tomou no braço aquelas crianças e disse: Senhor, agora seu servo pode morrer em paz. Senhor, meu sonho foi realizado. Meu sonho foi concretizado. Bom, Simeão conhecia o Velho Testamento. Em Malaquias capítulo 3, verso 1, nós temos essa seguinte profecia: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, ele está falando primeiro sobre João Batista, agora vai falar sobre Jesus. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Ele entendia muito bem. Virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Revelação do Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo. Eu creio que naquele dia o coração dele estava batendo mais forte, até chegar aquele momento. Movido pelo Espírito Santo, o Espírito já estava preparando aquele velho coração para aquela grande emoção que ele ia passar da concretização do seu sonho. Virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E na realização, queridos, desse sonho, desse mensageiro da aliança, a alma de Simeão se deleitou. Ele louvou o Senhor. Ele disse: Senhor, agora eu posso morrer já. Meu sonho foi realizado. Eu estou muito feliz. Eu estou regozijando de alegria. Pode me levar agora, Pai. Queridos, a profecia fora cumprida. Houve a realização desse grande sonho. Aqueles que vivem sob a influência do Espírito de Deus e aqueles que vão a locais onde a igreja está se reunindo, sem dúvida, se encontraram com aquele que é o conforto e a salvação de Israel. Por isso que nós estamos cantando desde o princípio sobre o Espírito Santo. E vamos cantar mais sobre o Espírito Santo. Eu concluo a mensagem voltando à nossa pergunta inicial. Por que o sonho de Simeão, esse sonho maravilhoso, foi concretizado? Primeiro, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Busque uma vida cheia do Espírito Santo. Fala com ele: Espírito Santo, enche minha vida. Enche minha vida, eu preciso. Existe muito espaço na nossa vida, queridos, que ficam ocupados com coisas que vão só nos prejudicar. Então essas coisas têm de ser colocadas para fora, para que o Espírito Santo ocupe os espaços. Uma vez eu vi uma ilustração sobre a presença do Espírito na vida da pessoa. É como se você alugasse uma casa que está fechada há muito tempo. Então você vai lá e começa a limpar a casa. Para você poder entrar, a casa precisa estar limpa. Se ela tiver móveis estragados, precisam ser colocados para fora, para que você tome a casa toda. Então assim é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Muitas vezes a nossa casa está cheia, o nosso coração está cheio de coisas que não agradam a Deus, ocupando o espaço que precisa ser do Espírito Santo.
É o que nós possamos abrir o coração nesta noite, porque o Espírito Santo está sobre nós, como estava sobre Simeão. A segunda resposta, recebeu a revelação do Espírito Santo. Ou seja, ouviu e obedeceu. É o nosso ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e obedecer o que a palavra está nos falando. Não opiniões contrárias à palavra. Nós temos hoje muitos pregadores por aí pregando coisas contrárias à palavra, a gente acha bonito e até aplaude. Então nós precisamos, queridos, pedir discernimento do Espírito Santo para saber o que realmente é de Deus para a nossa vida. Para que isso ocupe o nosso coração. O Espírito Santo vai te revelar. No seu contato com a palavra, no seu contato com mensagens, com pregadores que são fiéis à palavra, o Espírito Santo vai revelar ao seu coração. Em terceiro lugar, ele foi movido pelo Espírito Santo. O que é que tem movido a sua vida? O que é que tem impulsionado a sua vida? Que a sua vida, querido, minha querida, e a minha vida seja movida somente pelo Espírito Santo. Meus sonhos espirituais têm sido concretizados. Eu não sei quais são os seus sonhos espirituais. Eu contei para vocês meus 3 sonhos espirituais. Tenho agido de acordo com a orientação do Espírito Santo. Tenho ouvido e obedecido à voz do Espírito Santo. E revelar ali o Espírito Santo, diz o texto. E esta revelação vem através da palavra. E da exposição da palavra. O que tem me trazido ao templo? Por quê eu estou aqui hoje? Por que eu tenho vindo à casa do Senhor? Eu me lembro quando eu era criança, eu fazia parte de uma congregação bem pequena. Hoje é uma igreja média para a glória de Deus. E a gente ficava numa expectativa muito grande da vinda do pastor, porque não tínhamos pastor. O pastor ia uma vez por mês, quando ele podia. E nesse dia tinha ceia, tinha outras coisas mais. Então a igreja ficava na expectativa, que dia que o pastor vem, é dia de ceia. Esse dia eu não posso faltar. Uma ideia errada, né? Porque não podia faltar nenhum dia. Né? Só porque o pastor estaria ali que não podia faltar, né? Era uma ideia errada. Mas o nosso anseio deve ser estar na casa do Senhor. Quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, nós vamos estar na casa do Senhor. E vamos ser abençoados pelo Senhor. Que você que está aqui presencialmente, ou você que está conosco via internet, receba a sua bênção desta noite. Pela presença poderosa do Deus Espírito Santo. Coloque seus sonhos diante do Senhor. Se coloque debaixo da direção do Espírito Santo. E seus sonhos serão realizados, concretizados, como foi o sonho de Simeão. E o nome do Senhor será glorificado. Vamos orar, porque nós vamos cantar mais um cântico. Antes de nós encerrarmos, eu convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar mais uma vez. Depois vamos cantar. Pai querido, que alegria estar na tua casa. Pai, que delícia é sentir a presença do teu Espírito Santo aqui, agindo em nossos corações. Isso é bênção demais para a nossa vida, tão frágil, tão pecadora. Mas o Senhor nos proporciona esta grande bênção. Pai, que cada pessoa que está conosco nesta noite esteja sentindo a mesma coisa que estou sentindo nesta hora. A presença gloriosa do teu Espírito Santo. Pai, teu servo Simeão teve essa experiência maravilhosa. Que seja a nossa experiência diariamente. Guiados, revelados, movidos pelo teu Espírito Santo. E agradecemos, Pai, por esse momento tão especial. E agradecemos ao Pai porque o teu Espírito tem nos movido a estar na tua casa.
E quando Ele nos move a estar na tua casa, é porque tem uma bênção especial para a gente, como tinha para Simeão naquele dia. E após receber a grande bênção, ele diz: Pai, pode expedir teu servo em paz. Enche-nos, ó Pai, com o teu Espírito Santo a cada dia. E nós coloquemos fora do nosso coração aquilo que não tem agradado ao Senhor, que está ocupando o lugar do Espírito Santo. E que o nosso coração esteja totalmente cheio desse Espírito Santo maravilhoso. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.